comecei em 54 por acaso, porque eu escrevo desde 1950 poesia, né? Depois passei a escrever contos e outras coisas, né? Mas eu não pensava em ser pintor, né, artista plástico, né? Como diz aí, uma expressão que eu não gosto. De modo que foi em 54, eu pretendia estudar filosofia e letras, entendeu? Mas em 54 houve uma coisa que me levou para a pintura, por acaso, entendeu? Eu não vou me estender muito, mas foi uma coisa que aconteceu lá em Garanhuns e que me despertou assim para a pintura. Aí quando eu estava em tratamento de saúde em Garanhuns, quando eu voltei para aqui, aí meus pais estavam veraneando lá em Candeias, quando Candeias ainda era cheio, cheio de pé de caju, de mangaba, era uma viagem enorme para chegar lá. Aí quando eu cheguei lá, eu disse meu pai, olha, eu preciso de uma tela de pincéis de tinta, né, para pintar. Ele ficou espantado, né? E eu era totalmente ignorante, ele também, né? Todos nós ignorantes. E aí me deram um negócio que não era uma tela, era um pano diferente, que não era nem uma coisa apropriada para pintura. E eu peguei um calendário que tinha lá, que tinha um veleiro. Eu me lembro que eu pintei esse veleiro, né? Porque eu não devia ter feito isso jamais, porque não se começa pela pintura, se começa pelo desenho, né? Aí eu fiz o veleiro e pareceu que estava mais ou menos bom. A ponto de uma vizinha nossa lá, que estava veraneando também, ter dito ao meu pai, por que não botei na escola de Belas Artes? E aí, estimulado por essa opinião dessa mulher, né, dessa dona, eu fui para a escola de Belas Artes. Mas não fui assim para fazer o curso oficial. Qual era o curso oficial? Eu fiz, era que você tinha que fazer várias matérias para receber depois de 5 anos mais ou menos o diploma. Mas tinha o curso livre de pintura. Aí eu fui fazer o curso livre de pintura e de desenho artístico. Antes disso você não tinha tido contato nenhum com o material, com a tela? Não, com isso que eu fiz. Nem no âmbito familiar, assim? Não, nada. Não. Bom, eu fui para lá e comecei a estudar desenho artístico e pintura. Fui para o curso de Mário Nunes, né? Mas depois de uns 3 ou 4 meses, aconteceu outra coisa, também curiosa, que me fez sair. Porque o Mário Nunes, ele levava os alunos dele para a praia, para o Morro de Casa Amarela, para outros lugares, num ônibus. Havia um ônibus da escola naquela época, 54, e cada um levava seu cavalete de campo, né, com uma tela, a caixinha com tinta, aquela coisa toda, né? E a gente ia. Um dia nós fomos para aqui, para um morro desse, Casa Amarela, e eu estou pintando, né? Estou pintando assim uma escada, não sei o quê, e chegou um ponto que eu parei, né? Disse, professor, eu não sei fazer isso aqui, como é que se pinta isso? Aí ele veio com uma resposta muito curiosa. Se ele fosse um homem sábio, um zen budista, seria perfeito, mas não era. Aí ele disse assim, pintura se aprende pintando. Isso parece uma frase zen budista, né? Aí eu digo, tá certo, então Deus. Nunca mais pisei na escola. E aqui neste último quarto, que a minha família veio para essa casa em 53, no último quarto, eu comecei a fazer desenhos com crayon, copiando obras de Da Vinci, Rafael e um pintor alemão da época de Dürer, que eu gosto muito. Qual é o nome do bicho?
Matias Dermaler, mas tem outro nome. E eu desenhei muitas coisas, especialmente desse último, sabe? Uhum. Passava 10, 12 horas no quarto lá atrás fazendo isso. Só vim a começar a pintar 3 anos depois. Nossa. Eu percebi, ou eu li em algum lugar, que o desenho era importante como é. Uhum. Né? Quer dizer, hoje em dia não é mais porque muitos artistas não seguem mais essa linha tradicional. Né? Mas o artista que quiser ser escultor, ou pintor, etc. Tal, tem que começar pelo desenho. O desenho é básico. Né? E eu fiz, passei 3 anos assim, foi quando eu saí dessa casa, em 57, e aluguei um sótão em Olinda. Fui o primeiro artista da minha geração a morar lá. Não tinha artista nenhum lá, nenhum. Esses 3 anos foi sozinho aqui, sem... Sozinho, suando. Manuais, Né? consultando manuais. Não, eu me lembro que eu ia muito à biblioteca da Escola de Belas Artes, que era uma boa biblioteca. Né? E foi lá que eu conheci vários artistas como Mondrian, Kandinsky e outros, sabe? Isso me abriu as portas da percepção, né? Bom, aí eu fui para Olinda e fiquei lá lutando de uma maneira assim heróica, né? Para aprender a pintar. E passei 3 anos nessa luta. Até que eu conheci o Aloysio Magalhães, e eu já fazia uma abstração lírica, né? Uhum. Informal. Mas não tinha mostrado nenhum trabalho ainda? Não, a ninguém, público? não. E nessa rede, você manteve uma rede de amizade com outros artistas, ou era só mesmo? Aí o Aloysio Magalhães foi lá, eu conheci o Aloysio, não sei como foi que eu conheci ele, e ele foi ver meus trabalhos. Eu convidei ele, né, para ver, e ele ficou espantado, né? Disse, mas você faz isso aqui no Recife? É. Aí ele ficou muito animado, né? Aí quando isso foi em 57, no final de 57, ele promoveu uma exposição minha, lá no Instituto dos Arquitetos de Pernambuco, e o diretor era Edson Lima, arquiteto, né? E foi a minha primeira exposição. Depois eu vou contar um fato curioso. Naquela época, quem era que eu conhecia? Aloysio Magalhães, que eu conhecia. Aí eu vim a conhecer, em 58, eu conheci Adão Pinheiro e Anquises Azevedo numa exposição coletiva no Cabanga Yacht Clube. Né? Aí, isso foi mais ou menos em setembro para outubro de 58. E lá no prédio onde eu morava, na rua de São Bento, 358, um casarão, havia esvaziado o primeiro andar. Estava todo vazio. Aí eu disse assim, olha, tem um primeiro andar lá, onde eu estou morando, todo vazio. Vocês não querem ir para lá, não? Aí eles foram. Foi o primeiro ateliê coletivo de Olinda, em 1958. Eu não sei qual é a data do ateliê coletivo de Abelardo. 52. 52, é anterior, né? É. Ele era mais velho do que eu, 10 anos, né? Bom, aí eles foram para lá, eu morava no sótão, fiquei na frente, na sala da frente, Adão ficou na sala de trás e aqui subiu o sótão, né? E criou-se um ateliê assim, coletivo, mas não era tão coletivo, porque cada um tinha a sua maneira de pintar, seu estilo, né? Mas quando foi em 61, eu percebi que eu não estava me dando bem, sabe? Não estava me dando bem e eu preferia ficar só. Aí aluguei na Rua do Amparo, no segundo andar, o segundo andar todo, né? Aí fui para lá. Então, eu conheci então Anquises, Adão Pinheiro, tinha conhecido o Abelardo da Hora rapidamente, porque eu havia procurado ele
não sei qual foi o ano, para estudar escultura. E ele, para minha felicidade e sorte, disse: o curso está completo, não posso aceitar. Graças a Deus, né? Eu não queria. Depois eu disse que eu tinha entrado numa coisa que não me interessava, porque eles eram muito ligados, entendeu? A arte de conotação política. Entendeu? O grupo do Abelardo? Ah, sim, era todo. Tanto é que eles adoravam os muralistas mexicanos, né? Siqueiros e os outros, Orozco, né? Entendeu? E isso aí foi bom para mim, porque a arte pode ter uma conotação política, mas não de uma maneira assim muito direta, muito explícita, porque eu acho que não é por aí o caminho, né? E se for panfletária, então é pior. A arte panfletária é uma droga, né? Bom, eu me livrei disso e graças a Deus eu trilhei o meu caminho sozinho, de lá até cá, né? Quais foram os outros? Aí eu conheci o Wellington, já para o final da década de 50, o Wellington, Ivan de Albuquerque, chamava Ivan Porrinha, Zé Cláudio, muito assim, en passant, né? Quem mais? Leonardo. Eu me dava bem com o Ivan, porque a gente saía para farrear, né? E acho que foram esses, né, os artistas da década de 50 que eu conheci, né? Depois eu fui conhecendo outros, mas aí eu fui embora para São Paulo. Aí houve um corte aqui, né? Eu passei praticamente 10 anos fora daqui. E quando eu aí faço amizade com artistas de São Paulo, onde eu vivi durante 2 anos, e com artistas do Rio, onde eu vivi 6 anos. Né? Sem retornar para o Recife? Só em 70 Ah, tá. que eu retorno, não queria retornar. Mas o ambiente lá no Rio estava tão pesado por causa da ditadura, né? Estava uma droga, né? E outros problemas pessoais também. Até passou lá Roberto Lúcio, né? E me convidou para ir para a Universidade da Paraíba. Ele disse: olha, tem lá uma vaga no setor de arte, né? Você quer ir? Deixa eu pensar um pouco, né? Porque eu não queria sair do Rio. Ao mesmo tempo a situação estava muito ruim, muito pesada, né? E eu pensei, e conversando com uma amiga minha, ela disse: você vai, se não der certo você volta, né? Aí eu fui ensinar lá, né? Ensinar não, eu fui administrar um curso lá de arte, de escultura. Mas acontece que a universidade, o setor de arte onde eu estava, não dava nada. Nem um serrote não dava. Dava nada. Nenhum material, nada. E eu fiquei assim, palpos de aranha, né? Digo, como é que eu vou administrar um curso aqui de escultura? Aí eu saía com os alunos para recolher barro. A gente tinha olaria, recolhia barro, para eles fazerem pequenas moldagens, né? Saía para a rua para pegar. Tinha uma casa sendo demolida, aí tinha forro de gesso. Aí pegava uns pedaços de gesso para talhar, né? Para cá. Ou então pedra calcária, que é um material excelente, né, para escultura. E assim os alunos faziam qualquer coisa, né? E eu criei lá umas prateleiras, botava lá, até que eu tive um insight, né? De que eu podia transformar aquele curso numa coisa mais aberta. Aí falei com o diretor, Kaplan, um argentino, né? Que era músico ele, né? Mas era José Kaplan, mas era um cara de mente aberta, né? Aí eu disse: olha, eu quero transformar isso aqui num curso de criatividade artística. E você fica à vontade. Aí eu eliminei a escultura e abri o leque para eles fazerem o que quiserem dentro, né, de uma visão criativa, né? Melhor e sem injunções acadêmicas, nem nada, né? Isso é aquilo, aquilo, aquilo outro, nada disso. A coisa é bem, vocês façam o que vocês quiserem. Escolham os materiais que quiserem, tudinho, e eles ficaram alegres. Né? Eu fiz lá com esses alunos, eu fiz uma coisa
que ninguém estava fazendo aqui. E eu acho que no sul, se fizeram lá, era pouca. Eu fiz uma coisa que se chamava de. Era uma espécie de performance, né? Mas podia ser assim, uma chamada body art, né? Uhum. A arte do corpo, né? Eu tenho fotos, inclusive, disso com os alunos. A gente improvisava cenas, né? Com panos, com cadeiras, com banco, né? E criamos, isso tudo era registrado em fotografia, né? Eles adoravam, né? Porque a maioria tudo muito jovem, Né? muito jovem, né? É. E aí eles adoravam esse negócio. Eu tanto fazer peças de escultura, como faziam coisas de objetos assim, etc e tal, né, com materiais diferentes, né? E então eu abri a cabeça deles, mas acontece o seguinte, é que o professor de História da Arte lá era um horror, né? Lembre-se que nós estávamos na ditadura, né? Esse camarada, ele fazia o seguinte, durante o ano ele dava um curso sobre arte egípcia. No outro ano era um curso sobre arte grega, clássica. Aí no terceiro ano voltava ao Egito. E assim ficava, Egito, Grécia. Aí alunos de 18, 17, 20 anos, jovens, não sabiam nada do mundo atual da arte. Aí eu fazia o seguinte, quando eu tinha ocasião, eu subia com eles para uma sala lá, onde tinha um projetor, e eu projetava muita coisa de catálogos de arte americana, de arte europeia, de arte russa, do construtivismo, etc. E tal, e abria a cabeça deles, entendeu? Eu disse, olha, o que se faz é isso. Essa coisa do Egito, da Grécia é fantástica, eu adoro, mas isso fica num certo tempo histórico, né? A gente tem que avançar, porque, no meu entender, esse professor deveria avançar, né? Egito, depois Grécia, podia passar para a arte greco-romana, depois passar para o Renascimento e avançando, né? Mas ele não fazia, talvez não tivesse conhecimento, né? E então eu tive que dar aula também de História de Arte. Aí, isso eu comecei em março de 72, quando foi agosto de... Não, eu comecei em 70. Março de 70, em agosto de 72, eu pedi demissão. Porque eu descobri que tinha 2 agentes do SNI para me espionar lá. Aí eu digo, eu não posso ficar num lugar desse, né? Descobri, né? Porque eu ensinava coisas de arte russa, principalmente do passado, daquela pleiade fantástica, né, dos artistas construtivistas, né? E como eram russos, então eram inimigos, né? Eram E eu me ria assim, mas achava triste, né? Triste, né? Aí eu disse, sabe uma coisa, eu não quero mais ficar nessa porcaria não, né? Aí larguei o curso, né? Deixei lá e fui para... Não, peraí, isso foi em 72. Não, aí eu continuei aqui, né? Aí volta pra cá. Aí eu não morava aqui, Tá. eu estava morando em Olinda, Aham. mas eu já morava num casarão, Uhum. porque em 70 eu já tinha passado toda a década de 60 praticamente viajando, né? Claro. Pelo mundo. Aí continuei em Olinda até 73, 83 eu vim para cá. Sim. E continuei aqui a fazer minhas coisas, entende? Mas vai metendo umas perguntas aí no Eu meio, queria né? um pouco, talvez você falasse dessa avaliação mesmo da produção abstrata aqui, em relação a essa produção, por exemplo, do ateliê coletivo, que você citou há pouco. Não, mas eu não tinha ligação Esse nenhuma ateliê com o ateliê de coletivo, não. Olinda, que vocês Essa organizam. incursão de vocês, essa incursão que vocês iniciam pelo uma arte abstrata e tal, é movido pelo quê? Vocês tinham Não, vocês não. Eu. Certo. Eu, como eu disse, eu ia muito à biblioteca da Escola de Belas Artes e lá eu tinha muito bons livros, né? Como eu disse a você, tinha livros sobre Mondrian, tinha Kandinsky e outras coisas mais. Então, isso provavelmente ficou no meu inconsciente,
gravado, né? E eu senti isso, muito jovem ainda, eu senti como uma forma de libertação, né? De libertação. Havia um predomínio, uma preponderância da arte figurativa aqui, por uma série de razões históricas, inclusive, até porque, estando aqui nessa região do Nordeste, há de se convir que isso era muito mais forte do que no Sul, do que São Paulo e Rio. Né? Havia, porque sempre houve assim uma espécie de coronelismo cultural. Né? Então, quer dizer, para um artista fazer aqui abstração, era automaticamente condenado, porque não era isso que os padrões da sociedade, né, dita sociedade intelectual, intelectualizada, salvo algumas exceções, não era isso que se queria. Até, por exemplo, no caso do pouco comércio de arte que havia, era praticamente impossível o artista vender um quadro abstrato. Aquela sua primeira exposição de 57 já era com obras abstratas? Algumas sim, outras semi-abstratas. E a repercussão na imprensa na época, lembra se foi bem recebido, se houve críticas negativas da parte do Não, negativa não houve não. Agora, houve uma coisa curiosa, que é aquilo que eu disse que ia falar. Um dia eu estou lá na exposição, né? E chega o professor Mário Nunes. Isso foi em 57. Eu tinha sido aluno dele 3 anos só, viu? Eu tinha feito umas coisas que ninguém fazia aqui, de pintar misturando terra com tinta, né? Não terra salgada, terra, chama-se areia de lavar, né? Ou então pó de serra. Eu fazia isso, né? Ninguém fazia isso aqui, era uma coisa assim, criava uma matéria muito forte, né? Não era novidade que os cubistas tinham feito isso, né? Mas para que é? Né? Para que é? Eu me lembro que ele chegou lá um dia e ele começa a olhar, né? Olhar assim, muito espantado, né? Aí chega junto de mim e diz: o senhor que é o pintor? Eu digo: sou. Ele não me reconheceu, né? Aí ele disse assim: me diga uma coisa, o senhor estudou na Europa? Eu disse: não, mas também não disse quem era, nem que tinha sido aluno dele. Deixei ele no ar, assim, né? Por que estudar na Europa? Né? Porque eram trabalhos, alguns mais abstratos e outros semi-abstratos, né? Isso, ele se dizia impressionista, mas não tinha nada de impressionista, era um pseudo-impressionista, né? Aconteceu isso, né? Você estava falando que o ambiente aqui artístico era pouco propício a aceitar trabalho abstrato. Houve alguma, assim, como você sentia isso? A partir de que sinais essas sanções ou resistências se evidenciavam para quem, como você, queria empreender um trabalho dessa natureza? Olha, não é propriamente no ambiente artístico, é mais no ambiente social, né? Intelectual, não tanto, porque depende. Por exemplo, a Luiz Magalhães era um homem culto, fazia a abstração dele, não uma abstração pura, né? Mas tinha os outros artistas, quer dizer, o pessoal do gráfico amador, que eu frequentei muito, né? Gastão de Holanda, Laurênio Melo, esses tinham uma cabeça mais aberta. Ariano Suassuna não, né? Sempre foi muito fechado no mundo dele, né? Mas, de modo geral, o circuito intelecto social era muito contrário a certas coisas, né? Tanto é que eu soube depois, muito tempo depois, que houve uma exposição aqui em 1930, no Recife, que foi trazida de Paris por Vicente do Rego Monteiro, né? Em 1930. Ele, como conhecia aquele pessoal lá, ele trouxe obras de Picasso, de Braque, de Juan Gris, não sei se de Miró, daquele pessoal, né? E eu sei que escandalizou aqui as pessoas em 1930. Isso não me espanta, porque em Paris mesmo, o primeiro salão
Não, o primeiro salão não. Um salão de arte que tinha lá, não sei se era salão de belas artes, no século XIX, né? Muitos artistas quase que eram apedrejados. Isso em Paris. Com essa. Né? Imagina aqui. Quer dizer, por exemplo, eu comprei um filme um dia desse sobre Edvard Munch, né? O grande pintor expressionista norueguês. No filme dá a entender que na Noruega, o pai dele, em Oslo, ele era muito rejeitado. Pessoas chegavam lá, esculhambavam. Isso é cultura, isso deve ser fechado, né? Isso é uma afronta contra o bom gosto, etc. E tal. Curiosamente, na Alemanha, quando ele expõe na Alemanha, ele era bem aceito. Na mesma época. Mas acontece que a Alemanha sempre teve uma certa tendência ao expressionismo. Tanto é que veio de lá o expressionismo. Né? Em 1906 veio de lá. Né? E ele então tinha boa acolhida lá em Berlim, mas na terra dele, não. Um grande pintor, sem dúvida nenhuma. Mas aqui ele infligia os padrões, né? Os padrões estéticos, não só da época, mas da própria arte. Né? Então a gente observa isso. Quando há essa quebra dos padrões, né? Estéticos e artísticos, há sempre uma manifestação de revolta, de repulsa contra aquilo. Isso, de certo modo, é evidente, né? É compreensível, porque mexe com todos os conceitos, né? Intelectuais das pessoas que ficaram muito ligados ao Renascimento italiano, né? Os padrões da estética renascentista sempre foram muito altos e extremamente influenciadores, né? E quando chega mesmo o impressionismo, né? Não foi muito bem aceito no começo, não. Mas antes do impressionismo, o maneirismo também não foi muito bem aceito, não. Que vem praticamente um pouco depois do Renascimento, né? Italiano, entendeu? Então, isso não me espanta, né? Isso não me espanta, não. Mas sempre foi assim, né? Hoje em dia, talvez não. Porque hoje em dia, tendo as vanguardas sido extintas, para nossa felicidade, né? Porque quando surgiu uma vanguarda, o que é que quer dizer? A vanguarda apagava o que estava atrás dela. Não é isso? Um absurdo. O cara vinha trabalhando há 30, 40 anos. Aí chegava um vanguardista, aí isso aí não vale nada. Quer dizer, destruía toda uma vida a obra do artista, não pode, né? Mas aí logo depois vinha outra vanguarda e destruía aquela. Foi assim. É uma vanguarda, né? Que vem. Você sabe que o termo vanguarda veio da vanguarda do exército francês, né? E então criou-se, isso foi na França que surgiu essa expressão, veio para cá, não sei para onde mais, e eu fui, durante uma época, considerado vanguardista, né? Durante a década de 70, 80, vanguardista. Mas já em 70, eu já tinha, desde 67, no Rio de Janeiro, eu já tinha navegado pelo conceitualismo. Eu fui um dos primeiros artistas no Brasil a fazer arte conceitual, a partir de 67. Tanto é que os estudiosos da minha obra, eles dividem o tempo em que eu era considerado modernista, e agora, de um tempo para cá, sou um contemporâneo. Eu digo que, para nossa felicidade, não existe mais vanguarda, porque cometia-se muitas injustiças, né? Com artistas muito bons, né? E que... Como é que você vai dizer que fulano supera fulano? Não é verdade? Eu vou mais além. Eu digo, qual foi o artista no século XX, vamos falar de pintura, de pintor, que haja superado um artista como Vermeer ou Rembrandt? Não conheço nenhum.
nenhum. Aí a gente volta para aquela questão que você estava colocando do padrão, né? Sim, os padrões da época, tudinho. De uma época mais, de certa maneira, se torna mais hegemônico. Por exemplo, na década de 50 havia um padrão de pintura com artistas que já eram considerados artistas. Eu queria que você, assim, o gráfico amador, essa produção, que era uma produção diferenciada, havia um olhar para esses sujeitos intelectuais que produziam uma linguagem também visual, como era arte, eles eram lidos como artistas, ou só eram lidos aqueles que estavam dentro de um padrão mais canônico de um modernismo que se fez aqui no Recife? O negócio é o seguinte, é que realmente pequenos grupos, né? Pequenos grupos que tinham mais informações através ou de viagens, que a gente não pode desconsiderar isso, que muitas pessoas daqui eram pessoas viajadas, né? Principalmente para a Europa, né? Então, evidentemente, a pessoa se viaja para Londres, para Paris, vai ter conhecimento de muitas coisas que estão acontecendo, inclusive hoje, né? Então, essas pessoas, não só através de viagens, mas através de livros, de revistas, porque, como eu disse, aqui aparecia revista francesa, por exemplo, aparecia a revista Lei, Connaissance des Arts, né? E eram revistas muito atualizadas. Então muitas dessas pessoas viam essas revistas, liam, etc. e ficavam informados. Agora, isso tudo muito depende, eu não vou dizer gosto não, que é uma palavra duvidosa, da preferência da pessoa, né? Por que é que nosso amigo Reinaldo, desde o começo, sempre foi ligado a uma arte do século XVII? Né? Porque toda a pintura dele é uma pintura ligada à arte de Van Eyck e de outros mais. É uma questão pessoal, a preferência dele. Ele, inclusive, eu tenho muita admiração por ele, porque ele preservou isso dentro dele, com muita força, com muita segurança, né? Com muita segurança, porque precisa ser corajoso, inclusive. Correndo né? riscos Porque na época. Né? Como? Correndo riscos até de esquecimentos, né? Sim, porque muita gente considerava ele um artista superado, né? Acadêmico, coisa que ele não é, né? Mas eu acho que ele foi extremamente fiel a si mesmo até hoje. Você já foi lá no apartamento dele? Não. Olha, é uma preciosidade. É um tesouro que nós temos aqui no Recife e que vale a pena conhecer. Eu fui lá, eu conheço o Reinaldo desde 1959, 60. 60 eu posso dizer com mais certeza, que ele fez uma exposição no Teatro Santa Isabel e eu fui ver. Naquela época, 60, eu já conhecia a pintura de Baltos, tá? Que eu admiro muito, e que ele é louco por Baltos, né? E eu notei que havia influência. Eu disse, olha, eu estou notando, Reinaldo, que tem umas coisas aí que você foi influenciado pelo Baltos. Ele disse, é um pintor que eu adoro. Eu também, cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, aí a gente pode pegar e fazer assim um parênteses. O Baltos é outro. Se o Reinaldo aqui, num ambiente mais estreito, né? Mesmo quando surgiram movimentos de arte abstrata, etc. Tal, ele se conservou dentro do seu caminho próprio. Baltos, na França, em Paris, circundado por todo aquele pessoal, né? Dos modernistas, Matisse, Picasso, Braque, Delacroix, ele se conservou ele mesmo. Um grande pintor, a ponto de Picasso dizer que era o maior pintor do século XX. E eu não digo isso, é um dos maiores, não o maior, um dos maiores. E ele é fantástico, realmente. Se você conhecer eu conheci a pintura dele no Pompidou e fiquei abismado porque eu pensava que era uma pintura leve, delicada, assim, nada. E às vezes 2 dedos de espessura. 2 dedos de
Quando eu disse isso para Reinaldo, ele ficou assim. Porque a pintura de Reinaldo é assim, né? Lisa. Plana, né? Lisa. É, lisa. Mas é porque ele lisa. passava um ano e meio pintando. Pintando. Esse Pintando. sobre a camada de tinta. E pintava muito com tinta de lata. Tinta boa, industrial de lata, né? E então ele criava essas camadas, né? Mas eu quero dizer que se Baltos, em Paris, conservou-se fiel a si mesmo, com uma coragem enorme, né? E com não só uma coragem enorme, mas com uma certeza do que ele estava fazendo, né? Também tem isso, tem que ter certeza do que está fazendo. Tanto pode ser ele como pode ser Mondrian, né? Também tinha certeza que estava certo. Albert também tinha, Kandinsky também tinha, e outros, do outro lado, né? Na verdade, e ele conservou-se assim até o final da vida, com muita seriedade, um talento extraordinário, genial, que ele era, né? E o que é que eu posso dizer? E uma técnica incrível, né? Eu tenho filmes sobre ele, desde quando eu boto aí Baltos, né? Tirei uma cópia para dar a Reinaldo de presente, mas disseram que ele não tinha como ver isso. Ele não tinha aparelho DVD, né? Aí desisti de dar, né? Mas acontece isso, né? Esses espaços aqui, locais do Recife, desde que você se aproxima desse mundo das artes aqui, no meados dos anos 50, até ir embora em 62, quais eram os espaços que você circulava, onde vocês se encontravam, onde se expunha, onde podia encontrar gente que tinha aproximação de concepções sobre arte? O lugar que ele se encontrava mais era na zona de Meretriz, lá dentro do Recife, na década de 50, que era uma maravilha. Né? Era uma maravilha mesmo. Só de bares grego tinha 4. Era uma festa. Era uma festa. Tanto é que dizem que Faulkner, o grande escritor americano, ele passou de navio por aqui. Passou não, o navio parou. Ele desceu, foi para a zona e passou uma semana lá. Uma semana só se divertindo e bebendo, né? Depois foi para São Paulo, né? Aí dizem, outra historinha, que ele chega em São Paulo, vai para um hotel lá no meio da cidade, né? Cheio de prédios, de abacuados. Ele bebia muito, né? No dia seguinte, ele ainda de ressaca, ele abre a janela assim, aí tinha um paredão do outro edifício. Ele disse, meu Deus, eu vim parar em Chicago. Lugar errado. Eu vim parar em Chicago. Viu? Então a gente se encontrava muito para farrear. Eu mesmo com a Luiz Magalhães, a gente se encontrava. Eu, a Luiz Magalhães, Adalto, arquiteto, Jorge Martins, arquiteto, né? Quem mais? E outras pessoas se encontravam muito lá, porque tinha bares fantásticos, né? O Texas Bar, não sei o que mais. Era coisa fantástica, né? E eu não vou contar as histórias de tudo não, porque aí eu vou perder o dia todo, né? Conta só uma dessas Né? histórias. Aí a gente se encontrava muito lá, mas não era somente o pessoal ligado às artes visuais, mas também de teatro e de literatura. Ah, que bom. Se encontrava lá, muita gente, né? E exposições, o que é que tinha de galeria naquela época? Tinha essa onde eu expus, né? No Instituto dos Arquitetos. Tinha a Galeria Lemac, que era uma loja de material de desenho, de pintura, mas que tinha uma parede assim para expor. E eu expus lá, em 58. Onde é essa loja? Era na Conde da Boa Vista, mas acabou. Né? Depois o que é que tinha mais? Rapaz, quase que não tinha nada de galeria, não. Hoje em dia tem poucas. Hoje em dia você não conta 5 galerias. Mas você falou que tem da exposição de Reinaldo Santa Isabel, não é isso? Pô, isso é nível. Chegou a... Era mais novo, mas por acaso você lembra de uma época que, em 48, quando Cícero Dias expôs ali na Faculdade de Direito? Não, 48 eu não tinha nada a ver com arte. Sim, né? mas não, nem nos jornais, nem nada. Não, para 48 eu tinha que idade? 14 anos, eu acho, né? Não sabia disso não.
entendeu? Eu só vim me interessar por artes visuais a partir de 54. 54. Mesmo assim, eu era muito recolhido. Eu só saía daqui para farrear à noite, entendeu? Mas eu trabalhava muito, eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Até que houve uma coisa aqui em casa e eu não estava me sentindo bem e eu aluguei esse negócio. Porque também tem que dizer o seguinte, naquela época eu era funcionário Ah, dos juizados menores. Eu era oficial de justiça. O que me dava a chance de ter uma autonomia financeira. poder Né? produzir, E né? senão eu não podia ir para Olinda. Aí esse meu emprego, que foi por concurso, né? Era concursado, foi até 62. Quando eu entreguei esse cargo, tudo, eu não quero saber disso. Né? Aí fui para São Paulo. E a partir daí nunca mais fui trabalhar, a não ser na minha arte, ou nas artes. Em São Paulo eu conheci muita gente, mas especialmente eu fui amigo de um gênio, Mário Schemberg. Eu sou Mário Schemberg, era muito meu amigo, né? E eu conheci Mário Schemberg no final de 62. E ficamos amigos para sempre, né? Entende? E era um cara fantástico, né? Escreveu o texto do meu catálogo lá para São Paulo, para a Galeria dos Artistas Plásticos. Depois eu conheci quem mais? De artistas, eu conheci muito assim, en passant, Mira Schendel, que ia muito na casa do Mário, mas era uma chata de galocha. Chata de galocha. Né? Ela usava uns óculos assim, de lente bem grossa e às vezes fumava charuto. A gente olhava assim para me dar uma ideia de outra coisa, sabe? Eu nunca realmente tive contato com ela, não. Agora ela ia muito atazanar a paciência do Mário. Né? E ela dizia, eu tenho aqui uma coisa para lhe mostrar, vamos fazer isso. Um dia eu chego, tá lá, ele com ela, num lugar assim, pendurando umas calças no negócio. Era uma coisa que aquilo eu tinha visto numa revista Arte da América, que era de um artista americano, que eu me esqueço o nome dele, que ele tinha feito isso. E eu tenho a impressão até que Duchamp fez, né? Experiência assim com roupa, não sei o quê. E então ele entrava na onda dela, né? Um artista fantástico, sem dúvida nenhuma, agora com pessoa muito chata. Conheci Clóvis Graciano, conheci lá Darel Valença, que morava no Rio, mas ia toda semana em São Paulo para ensinar gravura lá na Fundação Álvares Penteado, onde eu passei a ter um ateliê imenso e aprendi gravura com o Darel, mas nunca quis fazer porque vi que não tinha nada a ver com gravura. Conheci Cassiporé Torres, escultor, conheci Maria Bonomi, conheci quem mais? Conheci muita gente. Conheci muita gente, sabe? O seu trabalho já circulava, já tinha Já porque, estava em galerias. olha, eu participei da Bienal de São Paulo em 59, pela primeira vez, 59. Mas não morava lá, eu morava aqui. Foi a terceira, a quarta? Não. Não sei não. 51 a primeira. Né? 59. A quarta vez. É. Depois eu participei em 60, aí deu um pulo, porque eu viajei para a Europa, passei um tempo fora, e em 65 eu participei novamente da Bienal de São Paulo, e meus trabalhos foram selecionados por uma equipe de críticos e artistas americanos para uma exposição itinerante de um ano nos Estados Unidos. Os meus trabalhos e mais 7 artistas brasileiros. Depois da Bienal, eles viram o seu trabalho na Bienal? Uma equipe de críticos de arte e artistas, inclusive Frank Stella, viram os meus trabalhos e selecionaram para circular. Eu recebi os boletins de vez em quando, mas nunca me larguei para ir ver como era não, né? Em 67 eu participei também com 10 peças, porque naquela época você era julgado, né? Na Bienal? Sim, havia um júri grande, né? 7 pessoas.
Mas o artista ainda se inscrevia, era esse o formato, né? Era o formato, se inscrevia e, por exemplo, pintura eram 5 trabalhos, escultura 5, gravura e desenho 8. Mandava os trabalhos. Eu mandei esses trabalhos. Era uma loucura. Era loucura. E todos eles entraram e eu ganhei o prêmio do Itamaraty. Prêmio de aquisição do Itamaraty. Né? A não ser nomes assim muito em evidência, como naquela época eu me lembro, assim, nome como Kraskeberg já era um nome em evidência. E tinha outros assim. Aí tinha direito a uma sala especial, sabe? Mas se não fosse muito conhecido, eu tinha que se inscrever e passar pelo crivo do júri. Era difícil, não era mole não. Isso foi em 57, né? 67. Não, 60, né? 67. Foi 59, 65, 67, depois dá um pulo em 1900 e, se não me engano, 86. Não sei se foi 86 ou 96. Eu participei novamente, mas aí eu participei no setor de multimídia. Multimídia. Walter Zanini era o curador. Zanini ainda. E o Júlio Plaza, que fazia uma coisa de arte postal e multimídia. Não, eu não sei. Eu sei que Walter Zanini me convidou. E ele botou meus livros de artista, né? Tem muitos livros de artista, ele já tinha vários, botou lá. Depois eu não participei mais de Bienal de São Paulo porque eu não me interessei mais. Cansei. Mudou o formato, né? Me cansei, sabe? Depois eu participei da exposição de Valparaíso, a Bienal de Valparaíso, como artista convidado, da Bienal de Havana como artista convidado, depois da Bienal Experimental do México, 2 vezes, como artista convidado. Acho que só, de bienais, né? Só. Mas hoje em dia não me interessa mais por Bienal, não. Eu acho que o formato deve ser outro, sabe? Não, a Bienal é muito estressante, pelo menos era, né? A gente ficava cansado de ver coisas tão diversas, discrepantes, né? Você tem que ter um aparelho regulador, né? Visual e mental, intelectual, rapidíssimo, né? Você está vendo uma coisa aqui, depois passa. É coisa de doido, né? Aí eu cansei, eu não quero mais saber disso, não. Aliás, eu recebi um convite agora para a Bienal. Eu não recebi o convite, é muito curioso, porque eu trabalho com a galeria em São Paulo, a Pilar, né? E são eles que levam meus trabalhos para todo canto, né? Levaram para Oslo, depois foi para Lyon, depois foi não sei para onde, depois agora está em Dubai, né? Mas já levaram para a Cidade do México, já levaram para Londres, Zurique. Eu fiz uma exposição individual, eles fizeram em Zurique faz uns 3 meses, né? E agora eu recebi uma notícia de um dos donos da galeria, Elísio, de que o curador do Mercosul, da Bienal do Mercosul, tinha visto o meu livro, que eu vou dar a vocês, e disse: eu quero 8 trabalhos do Montes. Aí eles vão mandar da galeria, que eles têm muita obra minha, né? Vão mandar para essa Bienal, mais uma Bienal que eu vou participar. Não movi uma palha. Diferente de como era, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Escrever, mandar não, devolviam, a Bienal devolvia os trabalhos depois? Devolvia. Devolvia. Mas para um artista jovem como você, acredito que tenha sido importante. Não, mas você veja as coisas como são. Esse prêmio que eu ganhei do Itamaraty foi um prêmio importante. Isso foi em 67. Mas do ponto de vista de divulgação não serviu para nada. Eu continuei lutando, batalhando, trabalhando, entendeu? Aí muita gente diz assim: mas você precisa ser divulgado. Eu digo: mas rapaz, as coisas que eu já fiz, as participações em bienais daqui e de fora, de exposições individuais aqui e fora daqui, não é? Porque tem um currículo bastante extenso. Hoje em dia, de 3 anos para cá, eu não movo uma palha. Uma palha. Depois do livro, você conhece o livro da Clarissa? Conheço. Você tem ele? Paulo Herkenhoff, né? Você tem? Eu tenho. Você tem? Não. Eu vou lhe dar um. E então, depois desse livro, que foi feito pela Clarissa, né, em
em 2011, né? 2011. Esse livro é uma coisa fantástica. Ele abriu as portas. A ponto desse galerista de São Paulo, o Henrique Miséria, são dois, né? Elísio e Amada. E Henrique Miséria. Uma pessoa viu o livro e disse: Henrique, você precisa conhecer esse artista. Aí ele viu o livro, tomou um avião e veio aqui em casa. Saiu de São Paulo e veio aqui. Aí eu mostrei, acho que ele ficou encantado, disse: eu quero uma exposição sua. Eu digo: vamos fazer. Mas não lhe dou 50%, de jeito nenhum. Só lhe dou 40% no máximo. Negociação com a Eu não dou a ninguém 50%. Aí ele disse: tá certo, não fez questão não. Tá? Aí a Clarissa foi a curadora dessa exposição em setembro de 2012, lá, por causa do livro. Depois, por causa desse livro, eu recebi um telefonema de Londres, de uma crítica que é brasileira, que vive lá, entre lá e São Paulo, que é Kiki, não sei de que, esqueço o segundo nome. Ela é conhecida, ela é curadora, é crítica de arte. Ela telefonou para mim de Londres e disse: olha, eu estou aqui com um livro sobre a sua obra, estou encantada. Então eu vou ser a curadora do Salão Naif, em Piracicaba. Mas eu estou pensando em criar uma sala paralela com trabalhos de artistas que têm uma certa ligação, conotação com arte naif ou primitiva. Eu digo: bem, o que é que você quer? Não, você tem os trabalhos da série das barracas do Nordeste, que eu acho que dá para entrar. Aí ela escolheu, não sei se foi 8 ou 10 trabalhos, e eu entrei, por causa do livro. Importante, né? Depois veio aqui em casa a Lisete Lanhado, que viu a minha exposição em setembro, lá em São Paulo, na galeria, e disse a eles, não a mim, foi a melhor exposição que eu vi neste período de São Paulo, foi essa, a minha, né? E eu não fui lá. Falei: fiquei aqui. Né? Aí ela veio aqui, mostrei as coisas a ela, conversamos. Ela disse: eu quero lhe convidar para a exposição. Como é o nome? Não sei o que, da arte brasileira. Se faz lá todo ano no MAN. Panorama. Ela foi a curadora do 33º, se não me engano, Panorama. Aí selecionou várias maquetes, um trabalho grande que era um trabalho bem grande, chamado... Esse trabalho a galeria comprou, né? Está lá, é um trabalho com 6 metros, mais ou menos. Como é o nome do bicho? Está no livro. Você não viu um trabalho grande, tem mapa, esses mapas? O quadro é Redúcio. Eu fiquei pensando com essa sua fala e como é que esse livro acabou levando o seu trabalho para uma série de outros lugares, como é importante essa escrita, né? Mas eu sempre disse isso aos meus colegas. Por exemplo, no Recife, eu tenho a impressão, não sei a sua avaliação, mas assim... Já lhe dei? Não, ainda não. Não. Essa escrita crítica no Recife, assim, nos anos 50, 60, quem Nossa, escrevia? Eu. Não, sim. Eu, Ladijane Bandeira, Ladijane José Cláudio. Ladijane Bandeira tinha no Jornal do Comércio. Primeiro foi no Diário da Noite, parece. Diário da Noite. Né? Ela tinha, parece que 2 páginas. Né? E ela me convidou e eu escrevia. Então, muitas das coisas que eu escrevi estão aí, nesse livro da Memorábilia, né? Que eu escrevia. Mas eu me lembro que Zé Cláudio também escrevia, ela escrevia, não sei quem mais escrevia. Né? Então, crítica mesmo naquela época, que eu posso dizer que era crítica assim, era a própria Ladijane. A própria Ladijane. A própria Ladijane, mas a Ladijane era artista, então a gente também podia se considerar críticos. Né? Eu, na verdade, era. Porque nós fazíamos observações críticas. Né? De um artista. Depois é que apareceram, muito depois, década de 70, 80, o Paulo Chaves e Celso Marconi. Foi. Né?
É primeiro acho que o Celso, depois o Paulo Chaves. Primeiro o Celso, depois 80, o Paulo Chaves. E então esse livro do Memorável aí tem escritos críticos de 1960 até 2005, selecionados por mim. E depois tem várias apresentações de artistas no final, também selecionei. E o Itamar Delgado, que você conhece, foi quem organizou o livro. Eu pensei que você tinha um livro. Ele não te deu isso daí. É estranho, né? Não, fica com ele agora, né? Esse da Clarissa eu tenho, que é importante. Pois é, esse livro, rapaz, teve outra pessoa. Porque esses dois galeristas, né, de São Paulo, quando eles viajam, eles levam um bocado desses livros. Claro. Aí sai distribuindo. Aí tem um cara que é um curador famoso, que eu me esqueço, não sei o que, o Uric, que é muito famoso. É um dos maiores curadores, né, de arte da Europa. Aí deram a ele. Aí ele pegou o livro, folheou, levou para casa, depois ele disse, rapaz, eu acho que eu vou escrever sobre o Montes. Né? Porque, por uma série de razões e de junções, o pessoal fica assim, né? De certo modo até espantado de um nordestino vivendo aqui isoladamente, recluso, né, tá fazendo, ou ter feito isso. Né? Porque já em 67 eu fazia coisas, né, bem avançadas. Né? Eu me lembro agora de uma coisa interessante que Zé Cláudio e Anquises fizeram lá numa galeria que existia ali no Capibaribe, tem os Correios. E ali embaixo, no Rio, tinha uma galeria. E depois destruíram, né? E eles expuseram lá um negócio, uma exposição, era arte, eles chamavam de arte polimaterialista. Era muito interessante. Só que eu, como já conhecia as origens disso, percebi logo que estava atrelada à arte povera italiana, né? A arte povera. Mas tudo bem. De qualquer jeito, naquela época foi uma sacudidela. Agora a época exatamente eu não me lembro qual foi. Começo dos anos 60, não? Talvez. Talvez. Galeria, começo dos anos 60. Talvez. Ali na Rua do Sol, né? Só pegando o livro do Zé Cláudio, que deve ter isso, né? E eu me lembro que os dois fizeram, depois os dois se separaram. Não é que estivessem juntos. Depois esqueceram disso. Ele foi fazer a pintura regionalista dele, que é outro caso também, assim, muito curioso, né? Porque o Zé Cláudio tinha feito coisas assim, consideradas de vanguarda, usando carimbos, usando outras coisas assim, que eram um pouco avançadas, né? Mas avançada é uma maneira de dizer. Mas, por razões, eu acho que puramente comerciais, ele viu que com aquilo ele não ia ganhar a vida dele, não. Aí passou a fazer as coisas dele, pintar bananeira, pintar coqueiro, não sei o que, mulatas, tudo bem, né? E passou a vender muito, né? Passou a vender muito. Era o objetivo dele, tudo bem. Mas tem coisas dele muito boas, né? Tem retratos de mulatas, assim, figuras de mulatas ótimas, né? E Anquises voltou a fazer a pintura dele, abstrata, né? Pouco, Anquises, eu conheço assim, muito pouco a produção do Anquises. Ele não expõe. Ele não tem produção, né, de material gráfico. Queria que você falasse um pouco sobre a produção dele, a sua avaliação. Para começo, foi um grande pintor. Agora, ele comete um erro básico, né? Ele se retirou, se esconde, e a aproximação com ele é muito difícil. Como a aproximação com ele é muito difícil, ele corta as possibilidades de mostrar a sua obra. Ele diz que não está incomodado com isso, mas eu não acredito. Tá. Eu acho muito difícil
que um artista, que um escritor, um compositor não queira ter a sua obra divulgada e reconhecida. Ele está com 81 anos. Ele é um ano mais velho do que eu, né? Agora, ele é uma figura, eu me dou muito bem com ele. Ele agora me disse que vai fazer o caminho de Santiago de Compostela. Aí eu estou dando a maior força. Ele disse, vá. Ele produz, ainda continua Ah, trabalhando? sim, ele trabalha todo dia. Isso também é uma coisa fantástica, né? Porque isso mostra que ele tem um compromisso com ele mesmo, quer dizer, tem uma força de vontade incrível, né? Ele construiu um circuito de comercializar? Não, dele? nada. Ele produz para ele mesmo. É, mas tinha um cara que morreu, um arquiteto que era amigo dele, Vital não sei o que de Melo, que propiciou a ele fazer alguns murais. Ele ganhou algum dinheiro com isso. Mas ele é aposentado da Sudene. Então ele ganha algum dinheiro, não muito precisamente, da Sudene. Às vezes vende um trabalho ou outro, né? Ele tornou-se amigo do médico, que é meu médico, o Dr. Joaquim Norões, urologista, e eu indiquei a ele. Ele estava com problema, né? Nessa área. Aí eu disse, vai a Joaquim, que é um grande médico, né? Aí não é engraçado porque o Joaquim tornou-se amigo dele e gosta muito do trabalho de Anquises. Aí já comprou alguns trabalhos dele. Aí os dois têm o mesmo tipo, biótipo, né? São baixos e magros, né? Muito parecidos. Se deram muito bem. Aí eu digo, olha, eu acho que você é o Van Gogh e ele é o Dr. Gachet, né? Ele não saiu daqui, ele ficou o tempo todo. Quem? O Anquises. Não saiu daqui não. Ficou o tempo todo aqui. Não, houve uma época... Quando que terminou o ateliê coletivo de vocês? Quando que Olha, findou quando essa parceria? quando eu disse ateliê coletivo, eu vou dizer uma coisa que eu não gosto de usar, que o pessoal faz um gesto que parece de um caranguejo, que é, entre aspas. João Baldo Ribeiro dizia, mas parece uns caranguejos fazendo assim, né? Ah, é? Não é que eu tenho essa mania agora, sabe? Parece uns caranguejos. Eu não gosto de fazer isso. Mas vamos botar essa expressão ateliê coletivo entre aspas. Claro. Porque era um ateliê de 3 artistas. Eu tinha mais afinidade com Anquises, mas Adão era o contrário, totalmente, né? Havia muitas discussões de Adão com Anquises. Comigo não, porque eu aceitava o que Adão fazia, né? Assim, com o olho assim, meio assim, mas aceitava, né? Depois, o Adão teve uma transformação radical. Houve uma transformação radical, inclusive, com ele mesmo, como pessoa, né? E ele ainda foi embora, passou uma temporada na Suíça, voltou diferente, depois começou a fazer uns trabalhos muito mais ligados à contemporaneidade. E depois sumiu. Depois eu soube que ele estava interessado em cinema e atualmente ninguém sabe onde ele anda. Adão Pinheiro, não sei. Né? E o Anquises continuou no trajeto, porque é o seguinte. Vocês tinham uma afinidade também na produção do trabalho. Uma Eram afinidade. independentes, Como? Uma afinidade de um padrão de representação? Não, padrão nenhum. Mas uma afinidade no sentido do que nós fazíamos era mais ligado à arte moderna, naquela época, né? Fazendo uma abstração ou semi-abstração, no caso dele. Então havia uma certa ligação desse ponto de vista, porque do ponto de vista de temperamento eu sou totalmente contrário a ele, né? Agora, ele tem uma coisa que eu tenho, que é o seguinte, que existem os artistas profissionais e os artistas que são vocacionais. Eu sou um artista vocacional. Ele também é um artista vocacional. Porque passar o que ele passou, passar o que eu passei e ter continuado, nunca ter desistido, é preciso ter vocação. E eu sou um artista vocacional e ele é também. Entendeu? Quer dizer, tanto eu como ele podemos ficar sem um tostão, mas a gente continua a fazer. Porque somos vocacionados. E os profissionais?
Os profissionais, tem gente que abandona porque não está ganhando dinheiro. Você de casa deixa de fazer. Ah, mas eu não estou ganhando, não estou vendendo mais. Eu passei muito tempo para vender meus trabalhos também, né? Mas não deixei de fazer não. Né? Mas soube de casos assim da pessoa deixar de fazer. Que eu não estava vendendo. Tem uma frase, eu li há pouco tempo, né? Que a arte traz prazer, mas também traz muita agonia, né? Para um artista que está sem mercado, que o trabalho não circula, que fica. Olha, eu mais nunca me importei com esse negócio de mercado. Quando eu morava em São Paulo, eu fiz algumas exposições lá, nunca tive sucesso financeiro não. Os trabalhos que eu vendia eram mais pessoas afastadas desse circuito, colecionadores e tal. No Rio a mesma coisa. No Rio a mesma coisa, né? Era eu que vendia, na verdade. Eu passei um tempo com o trabalho na Petite Galerie, acho que a Miriam chegando. Mas nunca não me lembro de ter vendido nada não, sabe? Eu mesmo caí em campo e vendia, né? Hoje em dia eu já não faço mais isso. As pessoas me procuram. Agora isso fruto de 60 anos de trabalho. Entendeu? 60 anos de trabalho. Então, tudo que está acontecendo não surgiu por acaso, mas surgiu através de um trabalho contínuo, né? Contínuo e difícil. E você diz que o artista fica... não é bem essa frase. Qual foi a palavra que você usou? Agonite, né? Sim, mas acontece que você tem que ver também que há outro tipo de agonia, que é o da criação artística, né? Quando o artista está criando um trabalho e ele, por exemplo, ele tem dificuldade de acertar, né? de finalizar aquele trabalho. E ele sofre. Como é que eu vou trabalhar? Esse trabalho aqui é uma anunciação, tem uma jardim, se você se aproximar vai ver o rosto do anjo com olho, nariz, boca e tudo ali, né? Passou cerca de 3 meses parado. Porque havia a figura do anjo e havia a figura aqui da Maria, né? Mas não estava boa. Aí eu apaguei todinho, né? Aí ficou isso aqui tudo apagado e eu não sabia o que fazer. Depois de 3 meses é que eu descobri. Isso foi um momento tenso, né? De apreensão, né? Entendeu? Há um caso famoso de Pignon, um artista, se não me engano, belga, né? Fazia parte do grupo, se não me engano, Cobra, né? Pignon. E ele, um dia ele estava sem lugar para trabalhar e Picasso ofereceu um lugar num daqueles palácios que ele comprou, né? Aí ele foi para lá, ficou numa sala grande, botou uma tela no cavalete, começou a trabalhar e depois de 3 dias parou. Não sabia como terminar o quadro. Aí Picasso um dia passou por lá, a porta estava semi-aberta, ele entrou, viu o quadro, o Pignon não estava lá, ele pegou o tiro e pensou, e acabou. Ele ficou com a gota, né? Resolveu. Ele resolveu, mas Pignon ficou puto da vida, né? Disse, mas como é que você faz isso? Olha, eu vi que era isso, né? E ele não viu, né? Entendeu? E ficou danado, até desesperado, né? Mas isso é um caso, mas tem outros casos, tem casos assim, em que a pessoa realmente para, né? Não acontece só isso em artes visuais, né? Isso pode acontecer em poesia, em música, né? Em literatura, pode acontecer a pessoa para, dar um travo, né? Trava, como é que eu vou fazer agora? Sei de casos de escritores que escreviam páginas e páginas e rasgavam, não é isso não. Zé Barbosa, vocês conhecem, né? Não. Eu conheço. Zé Barbosa, pintor e gravador. Aliás, talhador. Entalhador. Zé Barbosa, a gente tinha esse ateliê lá, na rua de São Bento, 358. Embaixo, junto, morava o pai de Zé Barbosa, que era marceneiro. E o Zé Barbosa era adolescente, né? E aí o Adão Pinheiro contratou o Zé Barbosa para fazer a faxina
no ateliê dele, né? E ele começou a fazer a faxina e começou a ver os trabalhos, né? De Adão, e ficou assim interessado. Adão notou isso e disse: você não quer aprender a entalhar? Quero. Aí ensinou o Zé Barbosa a entalhar, né? E Zé Barbosa tornou-se um artista admirável, né? Eu tenho muita admiração por ele, não só porque ele teve uma origem muito humilde, né? E revelou ter um talento muito grande. Ele é muito bom pintor, muito bom entalhador, e é uma pessoa assim realmente destemida. Destemida, né? Morou na Alemanha, morou não sei aonde, né? Precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem, principalmente sendo uma pessoa sem muitas luzes, sem ser. Eu digo, ter conhecimento, né? Conhecimento. Muito conhecimento, né? Mas ele evoluiu muito, entendeu? Ele evoluiu muito, inclusive por causa dessas viagens, dessas estadias dele lá fora, essa tal, ele evoluiu muito. Então, Zé Barbosa é a consequência do ateliê nosso, né? Ele é fruto de lá. Ele é fruto de lá. Agora, dizem, e eu sou obrigado a falar isso porque é o que dizem, de que eu exerci muita influência nos artistas mais jovens que surgiram depois, né? Isso é uma coisa que muita gente diz, mas eu não gosto muito de falar sobre isso para não parecer uma coisa presunçosa, entende? Mas eu já ouvi muita gente falar isso. É possível porque o caminho que eu trilhei era um caminho muito diferente, e isso possivelmente despertou o interesse de artistas mais jovens, né? É possível, sem dúvida nenhuma. Vocês fizeram exposições nesse período aí? Juntos? Ou individual? Essa aqui nunca fizemos. Não, individual eu fiz. Aqui já não fez não. Eu fiz. Aqui já não fez não. Aquela primeira participação na Bienal de 59, teve alguma repercussão aqui local positiva em termos de profissionalização, aceitação? Repare bem, hoje nós estamos no século XXI, 2015. Essa exposição que eu fiz em Zurique agora, 3 meses, aqui ninguém comentou nada. Ninguém sabe. E esse circuito que eu estou participando, né, em vários países, ninguém comentou nada. Entendeu? Nada. Quer dizer, agora, fica chato para mim e tá botando isso nos jornais. Não cabe a mim estar, né, fazendo autopropaganda, né? Eu não faço. Mas tem tanta coisa assim que não sai aqui, né? Não sai aqui. Na época a mesma coisa. Na época era pior. Na época era pior, né? De modo que... Você mencionou em algum momento um afastamento, um distanciamento em relação ao tipo de arte que o pessoal do ateliê coletivo lá do Adelardo da Hora produzia, né? Classificou até como arte política, com alguns traços panfletários e tal. Essa divergência entre vocês era perceptível que havia também da parte deles em relação ao que vocês faziam? É possível que sim, eu não sei. Eu não sei, até porque houve uma coisa curiosa. Em 1958, eu participei do Salão do Estado pela segunda vez. E fui premiado. O primeiro prêmio de pintura foi meu, 58. E depois eu soube que na comissão julgadora o Abelardo da Hora estava lá. Quer dizer, ele votou em mim. Mas depois eu soube uma coisa interessante, porque ele era comunista e o quadro vencedor chamava-se Ode ao Vermelho. Eu não sei se isso impressionou a cabeça dele, né? Ode ao Vermelho. Talvez por linhas tortas, né, ele tivesse feito essa leitura, né? E eu não pensei em nada, era uma ode ao vermelho, a cor vermelha, né? Talvez ele... esse cara é dos meus, né? Se não é dos meus, pode ser. Pode ser, pode ser, né? Esse é 58? Como? Esse salão é 58.
Salão do Estado, Salão do Estado de Pintura. Né? Depois eu não participei mais não participar não. Porque cria um problema, sabe, eu acho. Você expõe no salão, põe 2, 3 vezes, aí você ganha o primeiro prêmio. Se você for expor no ano seguinte, dificilmente você vai ganhar novamente. Você entende? Aí eu acho que fica meio chato. Você ganhou o primeiro, depois para não ganhar nada. Não ganha nada. Não é? Aí eu, sabe uma coisa, eu vou me retirar. Né? Dessa cena. Vamos tirar. Pronto. Em aspectos formativos, ao longo de sua fala, sempre apareceu essa dimensão do autodidatismo. Menos em poesia. Em poesia eu não sou autodidata, eu tive uma formação muito boa com meu pai. Mas ali em São Paulo mencionou uma época que estudou gravura com Daniel Valença, não é isso? Litografia, mas pouco tempo. O resto tudo autodidatismo. Mas eu nunca fiz. Eu fiz maltipia, tá? Naquelas maltipias, todas foram feitas no gráfico amador. Foram 92, me sobraram 11. Tem essas aqui, né? 4, mas tem outras guardadas. No gráfico amador, em 1958, em pedra litográfica, tudo abstrato, tá vendo? E quem foi que me fez fazer isso? A Luiz Magalhães. Ele uma vez chegou assim, disse: você já fez malotipia? Eu digo: eu não sei nem o que é. Aí ele disse o que era, né? Aí disse: por que você não faz umas experiências aqui com a pedra litográfica que nós temos aqui? Aí me levou até lá, aí ensinou como era. Você limpa a pedra direitinho, depois você demarca, né, a área que você quer fazer o trabalho, usa tinta tipográfica e você pode usar o que quiser. Você pode usar gilete, pedaço de pano, madeira, dedo, o que você quiser. Porque como eu fazia abstração, eu podia fazer a coisa mais livre. Claro, né? Se eu fosse fazer figura, retrato, etc. tal, seria diferente. Aí eu me soltei, né? Em 2 semanas eu fiz 92 monotipias. Aí eu subestimava isso, né? Aí eu comecei a dar um bocado de gente, né, as monotipias. E quando foi em 59, o Aloísio me conseguiu uma exposição no Rio, no Instituto Brasil Estados Unidos. Era na Senador Vergueiro. Aí eu fiz a exposição lá. Ela já tinha feito aqui na Alemac, né? Levei a exposição para lá. E no dia da inauguração ele leva para lá nada mais nada menos do que Calder, Alexander Calder, que já chegou lá meio, né? E eu não falava inglês, então não houve muita comunicação, né? Ele veio, eu não sei se ele gostou ou não gostou, né? Mas levado por Aloísio, sabendo quem ele era, possivelmente ele teve uma avaliação positiva, né? Mas eu subestimava muito esses trabalhos, até 20 anos atrás, quando eu me dei conta que não eram ruins, eram bons trabalhos. E depois aí eu fiquei sabendo que o ano anterior, em 57, Vicente do Rego Monteiro tinha feito as monotipias dele. Isso me deu muita força, muito ânimo, né? Aí eu conservei 11 ainda, tem 11 dessas monotipias, né? Que não estão à venda, né? São do meu acervo particular. Não, muita coisa não está. Aquele quadro ali não está à venda, que é da série Alquimista. Né? Esse quadro aqui, Miriam não quer que eu venda, Anunciação. Esse aí é da série Tantra, que eu gosto muito. Né? Entendeu? Então, quer dizer, nem tudo está à venda não, né?